E o tema da mensagem de hoje, no Salmo 127, é sobre a edificação dos filhos. Quantos aqui são pais e mães? Fiquem de pé, só para eu ter uma ideia. Olha só, quanta gente bonita, né? Que privilégio, obrigado, pode sentar. Você que me vê também pela internet, que Deus fale muito com você hoje, nesta palavra. E vamos ler o texto do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, ou do homem forte, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Menahem Begin, um ex-primeiro-ministro de Israel, disse o seguinte: a paz é a beleza da vida, é o sorriso de uma criança, o amor de uma mãe, a alegria de um pai, a unidade da família, é o progresso do homem, é a vitória de uma causa justa e é o triunfo da verdade. Certamente todos nós desejamos muita paz, amém? Mas a paz verdadeira, ela vem quando nós temos com quem partilhar. E eu creio que a família é o maior propósito de Deus para todos nós. Que vivamos em família, porque na família nós podemos ampliar as nossas capacidades. A Bíblia diz: melhor serem dois do que um. Na família nós podemos nos multiplicar. A Bíblia também diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Na família nós somos protegidos, amados, cuidados, acarinhados, acalentados. A família é tudo de bom. E todo casal que se casa, ele tem o desejo de ter filhos. E aqui vale um parêntese: se Deus não te deu um filho natural, considere a possibilidade de ter filhos adotivos. Porque a adoção de filhos é uma das coisas mais lindas que existe, irmãos. Eu aprendi isso com a minha filha. Deus deu 2 filhos naturais para ela, mas ela quer adotar. Porque ela entende que a adoção é uma escolha do coração. Para alguém desejar criar alguém que está abandonado pela sociedade. É muito bom termos filhos, mas hoje a sociedade cada vez mais olha para os filhos com uma certa dificuldade. Eles atrapalham a carreira, eles custam muita coisa, porque hoje em dia, além da escola, muitos outros cursos têm que ser feitos para que você prepare aquela criança para chegar à vida adulta, de maneira a poder competir na sociedade e se dar bem na vida. Mas quando a gente olha para o texto do Salmo 127, o salmista certamente está refletindo a respeito disso, da família e dos filhos. E ele fala de uma verdade que nós precisamos entender. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em outras palavras, se Deus não fizer parte desta família que se edifica a si mesma, de pais que edificam os filhos, de filhos que edificam os pais, se Deus não estiver nesse processo, as perdas serão muito grandes, será pesado, será cansativo, e o resultado disso é o que acontece na vida de muitos casais. Filhos desviados, que se drogam, que se prostituem, que vão para a vida bandida, e ao invés de trazer orgulho para os pais, trazem vergonha e dor.
O texto começa, portanto, afirmando que Deus é quem edifica a casa. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Deus participando, envolvido na edificação de um lar de diversas maneiras. Em primeiro lugar, quando Ele forma a casa. É Ele quem forma a família. E o texto diz: se Deus não edificar a casa. Em Mateus 19, versículo 6, Jesus diz uma palavra muito importante: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus estava com você, se você é dele e se você consagrou a sua vida a Ele, desde o momento em que você estava paquerando a sua namorada, chavecando a sua namorada, ou o seu namorado, né? Porque hoje em dia a mulherada também paquera. Não é isso? E é muito bom, né? Porque essa tarefa era uma tarefa difícil para a gente. Desde o começo Deus estava se preocupando com isso. Quantos aqui se lembram como você conheceu o teu marido ou a tua esposa? Você se lembra como foi? Em algum momento você conseguiu olhar para trás e perceber alguma coincidência? Vocês se lembram disso? De maneira que você possa dizer assim: puxa vida, Deus estava cuidando de nós, preparando os nossos encontros. Vocês sabem que eu persegui a Lília a vida inteira. Eu morei em Olímpia. E eu me lembro que quando eu tinha 8 anos, a minha vizinha de quintal era minha professora de escola dominical na igreja metodista. Vocês sabem que essa mulher era a tia da Lília? E a Lília algumas vezes foi visitá-la e nunca me conheceu. Mas ela estava no meu radar. Estava chegando perto, acho que eram os meus feromônios que atraíram ela. Nós crescemos, eu em Olímpia, ela em Viradouro, mais ou menos 50 quilômetros, uma cidade da outra. Ela muda em 72 para São Paulo e vai estudar no Colégio Batista. Desculpe, 73. Ela muda em 73 para São Paulo e vai estudar no Colégio Batista. Eu mudo em 74 para São Paulo e vou estudar no Colégio Batista. Detalhe, em 74 ela mudou para Santos. Fugiu de mim de novo. Segundo detalhe, eu estudei na classe que ela estudou, porque nós somos da mesma idade, acreditem se quiser. Porque ela parece uns 20 anos mais nova, né? Os amigos dela eram os meus inimigos. Sabe aquelas menininhas crentinhas? Eu apavorava com aquelas meninas. Graças a Deus ela não me conheceu nessa época. Foi embora, antes de me conhecer, na hora errada. Muitos anos mais tarde, ela vai fazer administração no Mackenzie. E eu fazia engenharia no Mackenzie. Nunca nos cruzamos. Mas ela estava no meu radar. Até que um dia, eu já convertido, fazia parte de uma equipe de evangelização, fomos a Viradouro para pregar o evangelho. Aí encontrei a Lília e nunca mais nos desencontramos. Deus fez com que ela escapasse de mim todo o tempo, porque senão a gente não teria se casado. Porque no tempo em que eu não era de Jesus, certamente eu não era a melhor escolha para ela. Mas Deus cuidou de nós. E na hora certa, no dia 29 de dezembro de 1983, ela se tornou a mulher mais feliz da terra por casar com esse homem aqui. O que Deus uniu, não separe o homem. Você está com o teu marido ou tua esposa aí? Olha para o lado dele e diga: você é presente de Deus para mim. E quando a gente forma uma família, a segunda necessidade, que é imediata, é construir uma casa. Todos nós queremos
progredir na vida, queremos crescer profissionalmente, e isso acaba sendo um esforço do marido e da mulher, e ambos trabalham e lutam para conquistar coisas juntos, para que os sonhos se realizem. Mas a Bíblia diz que se Deus não estiver nisso, esse trabalho vai ser pesado. Olha o que o versículo 2 diz: é Ele quem garante o fruto do trabalho. Diga assim: subsistência. Continua dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Em outras palavras, ele diz assim: uma vida sem Deus, de nada adianta você levantar cedo e dormir tarde, trabalhar muito para conquistar a sua subsistência. Porque às vezes você até consegue progredir financeiramente, mas você não consegue usufruir daquilo com alegria, com felicidade. Porque quando Deus não está entre nós, a vida é dura, as diferenças acabam se avolumando, um fere o outro, e o casamento muitas vezes termina, porque Deus não esteve presente. E o texto diz mais ainda, que tudo isso que é inútil sem Deus, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Amém, irmãos? Literalmente Deus está dizendo: olha, para que vocês vão trabalhar tanto sem a minha presença? Porque se eu estiver com vocês, tudo vai ser mais fácil. Até quando vocês dormirem, eu estarei trabalhando por vocês. Amém? E certamente o homem daquele tempo, estamos falando de 3.000 anos atrás, o trabalho dos homens, na maior parte, era o quê? Agricultura. O camarada semeava, e enquanto ele estava dormindo, Deus estava fazendo aquela semente crescer. Amém? Nós dependemos de Deus, o agricultor sabe disso. De nada adianta ter o melhor terreno, a melhor semente, se não houver a chuva no tempo certo. Se a chuva não vier no tempo certo, a semente morre, e sem semente não há fruto. O que Deus está dizendo para você hoje, meu querido: se você o invocar na sua vida e edificar a sua vida juntamente com Deus, a tua casa juntamente com Deus, quando você estiver dormindo, Ele estará provendo para você tudo quanto você necessita. Amém? Glória a Deus. Mas o texto quando diz assim: aos seus amados Ele o dá enquanto dormem, também fala que não adianta ter ansiedade na vida. Quem é ansioso aqui, hein, gente? Fica de pé, eu gosto de ver mãozinhas assim, eu não consigo ver tudo. Olha o tanto de gente ansiosa, gente. Eu vou entrar aqui com vocês também, viu? Sou gordo porque eu fico ansioso. Tem gente que fica ansioso e perde a fome. Eu não sei que negócio é isso, porque eu fico ansioso e eu tenho fome dobrada. Ao invés de comer um bife, eu como um boi. Ansiedade. Mas para que ansiedade, gente? Deus está cuidando. Vocês sabem, queridos, que pessoas ansiosas vivem estressadas? Sim ou não? Vocês sabiam que 75 a 98%, isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, de todas as enfermidades têm origem na mente, psicossomáticas, especialmente os cânceres. Camarada que fica ansioso muitas vezes não dorme. Quem tem insônia aqui? Ansiosos. Eu nunca vi uma pessoa tranquila não dormir. Por exemplo, meu genro. Meu genro, ele senta para assistir uma TV, coitado. Eu não posso nem falar dele, porque ele acorda às 5:30 da manhã todo dia, porque o John não dá folga. Às 7:30 da noite ele está lá assistindo algum jogo. Certamente ele não é ansioso, é tranquilo. Você já viu uma pessoa ansiosa dormir? Quando você não dorme, quando você tem insônia, você engorda. Eu durmo 3 horas por noite. Não é que eu como muito, é que eu durmo pouco.
Mas quando você dorme pouco, você come muito, porque você tem mais tempo acordado. Mas Deus está falando, para que isso? Para que essa insônia? Para que essa ansiedade? Sabe, gente, quando você fica ansioso, a sua mente fica cheia de pensamentos tóxicos, medo do futuro, começa a pensar nos problemas. Será que eu vou ter dinheiro para resolver isso? E Deus está dizendo, vai dormir, porque de noite eu vou acrescentar na sua vida. Vai descansar, porque de noite eu vou cuidar de você. Amém, gente? Isso é promessa de Deus. Mas eu vejo aqui também que Deus, quando planeja o ser humano, Ele o planeja para o trabalho e para o descanso. Você precisa trabalhar, mas você também precisa descansar. Você sabe que foi feita uma pesquisa muitos anos atrás, eu vi, que a cada 7 dias, isso cientistas falando, tá? Não cristãos, a cada 7 dias o corpo precisa de um dia de total descanso. Para quê? Para baixar o nível de estresse, porque estresse secreta adrenalina. Adrenalina é o que faz com que o seu coração, por exemplo, bata mais rápido. Se você tiver um leão para te comer, solto. Essa adrenalina, ela é secretada diretamente no teu coração, para que todo o sangue vá para os seus músculos e você consiga ou correr ou lutar. Mas a adrenalina é o hormônio do estresse. A adrenalina, a longo prazo, pode gerar ataques cardíacos. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: se Deus criou você para trabalho e para o descanso, tem que aprender a descansar. Amém? Mas a gente está num tempo hoje, num tempo onde a gente não quer descansar, né? Quantos aqui veem celular com redes sociais todos os dias? Você sabia que isso é um dos elementos que produzem mais estresse? Eu tomei uma decisão. A partir das 7 horas eu desligo o meu celular. Não liguem para mim e nem me mandem mensagem, que eu estarei descansando. Vamos ver até quando vai durar essa decisão. Mas eu vou lutar por isso. É importante você ter um tempo de lazer, um tempo de dar risada, um tempo de estar com pessoas que você ama. Isso faz parte da nossa saúde. E Deus está dizendo: por que você trabalha tanto, levanta tão cedo e dorme tão tarde, se aqueles a quem Ele ama, Ele dá tudo o que você está buscando à noite, enquanto dormem. Amém? Eu falei para vocês que eu vou falar sobre criação de filhos, né? Mas antes disso eu estou falando de como Deus se envolve na formação da nossa casa. Aí Ele diz que é Ele quem garante a nossa descendência. E o texto diz: herança, diga não problema, diga herança, são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Amém, irmãos? Que bênção, gente. Deus só me deu uma, mas a melhor. Ela tem tudo que eu podia querer numa filha, ela tem. Mas é o meu galardão, é a minha herança. E aí então o texto apresenta os filhos com uma metáfora, a metáfora de flechas. Olha o que o texto diz lá, no finalzinho do versículo 4 e 5, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. E esta palavra guerreiro aqui é gibor. Gibor é um homem forte. Como flechas na mão do homem forte, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta.
Antigamente essa metáfora valia para muita gente. Quantos aqui tem 5 filhos? Ficam de pé. Ou mais. Sabe, gente, no tempo dos meus avós, 5 era pouco. Era de 8 para cima. Por exemplo, meu sogro tinha 7 irmãos. A minha sogra, 7 irmãos. Aí vai caindo, né? Quantos aqui tem 3 filhos? Hoje a gente já fala, uau, fica de pé aí. Quantos tem 4 filhos? Fiquem de pé. Quantos tem 2 filhos? Quantos tem 1 filho? Vocês veem que essa geração é de uma aljava meio vazia, né? Bom, mas não tem importância, é a nossa realidade. Mas por que será que o salmista compara os filhos com flechas? Em primeiro lugar, as flechas naquele tempo eram usadas para caça, para trazer o alimento. E portanto, filhos que são flechas são como o quê? Instrumentos de provisão para Deus. O texto da Bíblia diz assim: como flechas na mão do homem forte, são os filhos da mocidade. Literalmente, você investe a vida inteira nos filhos. Naquele tempo era muito mais assim. E quando os filhos cresciam, eles iam prover na vida dos pais, cuidar dos pais. Quantos aqui são filhos? Deixa eu falar uma coisa para você: não deixe os seus pais no asilo. Olha ali, Maria Alice disse um amém forte. Nunca deixe os seus pais no asilo. Isso é uma desonra muito grande. Os pais cuidam da gente a vida inteira. E a Bíblia diz que quando os filhos crescem, eles é quem vão cuidar dos filhos. Por isso, na mocidade, você investe nos filhos. E quando você parar de trabalhar, quando você já não estiver produzindo tanto, eles vão produzir por eles e por você. Amém ou não? Filhos bons são assim, provêm na vida dos pais. E não é vergonha nenhuma, ao contrário. Pais que são cuidados, protegidos e providos pelos filhos, o são porque investiram muito e por muito tempo. Quando chegar a hora, portanto, filhos, sejam generosos com seus pais, porque muito eles investiram de amor, de cuidado e até provisão financeira na sua vida. Amém? Então, flechas, em primeiro lugar, são instrumentos de caça naquele tempo, de provisão, de trazer o alimento. O que Deus está dizendo: olha, os filhos que são criados debaixo da lei de Deus, quando chegam a hora, eles cuidam dos seus pais. Amém? Segundo lugar, as flechas eram armas contra os inimigos que estariam à porta. E a vida apresenta muitos inimigos, e não necessariamente inimigos humanos, como por exemplo, depressão, tristeza, decepções na vida. Os filhos são uma grande arma para nos defender. Quantos aqui já tiveram que enfrentar alguma situação na vida que, se não tivesse filhos, você teria desistido? Olha quanta gente, irmãos. Ainda que você esteja lutando pelos filhos, você na verdade está sendo protegido por eles, porque eles estão te dando força, capacidade de enfrentar aquela luta horrorosa, simplesmente por causa deles. Então eles são armas poderosas que Deus coloca na nossa vida, para a gente ser capaz de enfrentar as dificuldades. Amém? O amor que os filhos suscitam na gente, porque amar incondicionalmente, só existe um amor nesse mundo, que é o amor por um filho. Por marido e uma mulher,
você pode amar demais, mas experimenta passar a vida maltratando a tua esposa para ver se ela fica com você. Experimenta passar a vida maltratando o teu marido, se ele vai ficar com você. Não vai. Ele fala, arrivederci, tchau. Não é verdade? Mas filho não faz isso. Pai não faz isso para filho. Então, esse amor incondicional que Deus coloca na nossa vida acaba sendo um instrumento até para proteger o casamento. Quantos aqui não se separaram alguma vez em alguma crise que passaram por causa dos filhos? Levante a mão. Olha aí. Agora, onde estão os verdadeiros? Porque é só alguns poucos corajosos falaram isso. Mas a verdade é essa. Os filhos são bênçãos de Deus na nossa vida. Muitos casamentos superam dificuldades por causa dos filhos. E, portanto, os filhos acabam protegendo os pais dos diversos inimigos que a sociedade nos apresenta. As flechas precisam ser preparadas. As flechas não se tornam flechas naturalmente. Elas não nascem flechas. Elas precisam ser cortadas com destreza, com inteligência, com conhecimento. Porque uma flecha que não é bem preparada, ela não vai no alvo correto. Então, da mesma maneira, eu quero dizer para você que os seus filhos precisam ser preparados na vida. Amém ou não? Primeiro, preparo físico. Você tem que dar comida para os seus filhos. Você tem que dar um lugar para ele dormir, para ele poder crescer fisicamente. Você tem que dar preparo emocional, porque o teu filho vai enfrentar coisas na vida que, se ele não for preparado, ele não vai vencer. E o melhor preparo emocional que alguém pode dar é o amor incondicional. Amém, irmãos? Vocês sabem que há pesquisas nos Estados Unidos que dizem que pais que dão carinho físico para suas filhas faz com que elas menstruem mais tarde e tenham relacionamentos sexuais mais tarde. Porque elas não precisam de procurar amor em um jovem quando elas têm o amor do pai. Eu queria que a Érica ficasse o resto da vida comigo. Aí um dia apareceu esse camarada aí, fiquei com uma raiva tremenda dele. Mas depois eu comecei a pensar, falei, quer saber? Se ela não casar, não vou ter netinho. E hoje, meu querido, saiba que os seus filhos, quando eles são amados, eles vão e voltam com mais gente. Não é uma bênção? E hoje eu estou apaixonado pelos meus netinhos. Agradeço a Deus pela existência do Ramon. Mas certamente, quando um pai ama o seu filho, quando a mãe ama o seu filho, é carinhoso com eles, os protege das lutas da vida. A falta de amor, a falta deste preparo emocional faz com que as nossas crianças, muitas vezes, desenvolvam distúrbios, doenças mentais, e se tornem pessoas inadequadas para viver em ambiente social. Então, invista no seu filho. Não basta dar a ele boa escola, boa roupa, dar tudo que ele quer de presente. O seu filho quer o seu tempo, quer a sua atenção, quer o seu amor, quer o seu abraço, quer o seu colo, quer que você chore com ele, quer a sua disciplina. Amém? Prepará-los emocionalmente para a vida é fundamental. E a palavra de Deus está dizendo que se o Senhor estiver na casa, edificando juntamente a casa, esses filhos serão flechas afiadas para acertar o alvo. Preparo físico, preparo emocional, preparo espiritual. Ensine sobre a fé, ensine sobre Deus. Enfim, ensine sobre a verdade, como separar o certo e o errado, porque tudo isso é espiritual. Preparo intelectual, dê a ele ferramentas para crescer,
ferramentas para conseguir um bom emprego. Amém? Vocês sabiam que filhos que são criados por mães ou por pais desenvolvem mais rapidamente do que aqueles que são criados por babás? Sabiam disso? Porque não pense você que você vai contratar uma babá e ela vai ficar estimulando o teu filho o tempo inteiro. Não, sabe o que ela vai fazer? Vai ligar a televisão e falar: brinca aí. Mas quando ele recebe estímulo, ele vai crescer. E nós temos que preparar os nossos filhos intelectualmente também, para que eles se projetem na vida, se destaquem, para que sejam vencedores. Preparo social. A família também ensina o indivíduo a conviver. Eu tive uma filha só. Graças a Deus a Érica nunca foi egoísta. Mas geralmente filho único é muito egoísta, porque é tudo para ele. Sim ou não? Agora, quando nasce o irmão, ele já começa a ter que dividir as coisas. Dividir o amor, dividir a atenção, dividir os presentes. E a vida inteira a gente vai dividir, inclusive o espaço que a gente tem que lidar. Existem pessoas que são incapazes de conviver em sociedade. Por quê? Porque não foram preparadas para viver socialmente dentro da casa. Amém? Tudo isso a Bíblia ensina, irmãos. Tudo isso a Bíblia ensina. Os nossos filhos são flechas que precisam ser preparadas para viver o máximo do potencial que Deus tem para eles. Amém? Alguém pode me dizer o que uma flecha precisa mais? Direção. As flechas precisam ser miradas. Sim ou não? A flecha não vai para onde ela quer. Ela vai para onde ela é apontada, direcionada. Quantos aqui estão dirigindo os seus filhos? Você acha que o seu filho sabe o caminho certo a tomar, gente? Sabe ou não? Mas tem muito pai que deixa o filho dirigir. Você acha que seu filho com 10 anos de idade ele sabe o que é certo e errado? Às vezes nem com 20. Alguns nem com 40. Esses de 40 não foram bem ensinados, tá? Mas a verdade é que a gente tem que mirar certo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: ensine o teu filho a ter a direção correta. E o que é correto, gente? Qual é o alvo certo? Qual é o alvo certo? Jesus. O apóstolo Paulo deu a solução: esquecendo-me as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Isso significa que se você entender e ensinar o teu filho a seguir a Cristo, ao seguir a Cristo, no caminho de seguir a Cristo, ele vai acertar outros alvos. Ele vai encontrar pessoas que estão na mesma direção, pessoas que amam o mesmo Deus, que têm a mesma visão, e ele vai conquistar tudo aquilo que Deus tem para ele, porque entre nós e o encontro com o Senhor existem muitos alvos a serem acertados, mas você só acertará na mosca se você estiver mirando para Deus. Então o pai e a mãe que ensinam os filhos a amar a Deus vai garantir com que a escolha dos seus filhos, por exemplo, da sua profissão, tem a ver com o propósito que Deus tem para ela. A escolha dos seus filhos, por exemplo, em relação aos cônjuges, também. Por quê? Porque nós escolhemos pessoas que estão de acordo com aquilo que nós cremos e pensamos. Amém ou não? Quando eu vejo um casal, por exemplo, onde um jovem
está casando com uma jovem que não crê em Deus. Isso é uma tragédia anunciada. Não pense você que você vai casar com aquela pessoa e que aquela pessoa vai se converter depois. Pode até ser que se converta, mas pode ser que nunca se converta. E se não houver esta unidade, sabe o que vai acontecer? Vocês serão infelizes, porque aquilo que é fundamental para uma relação entre um homem e uma mulher é que eles tenham o mesmo coração em relação a Deus. Muita gente está aqui falando: ah, pastor, mas eu casei e não era assim, mas deu certo. Deus é um Deus de graça e misericórdia. Muitas vezes vai acontecer, mas pode ser que não aconteça. Então, ao escolher, se você, como pai, como mãe, fizeram a escolha certa, os seus filhos copiarão o modelo e vão escolher pessoas que temam a Deus, que estejam mirando para Deus, e como consequência disso, eles serão felizes. Amém? Edificar a casa sobre a rocha diz respeito a isso também, a viver uma vida, marido e mulher, viver uma vida de adoração, uma vida de generosidade, uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de respeito. Tudo isso está na Bíblia, irmãos. Quando você passa por isso, e mesmo quando você erra, e todos nós erramos, uma vida de arrependimento, de reconciliação. Por quê? Porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em algum momento, essa casa pode ruir, mas se teu edifício estiver em Deus, na rocha que é Cristo, esta casa não vai ruir. Flechas vão onde são enviadas e para onde são apontadas. Muitos querem que seus filhos sejam ricos. Quantos aqui querem que seus filhos sejam ricos? Não, vou perguntar diferente. Quantos aqui querem que seus filhos sejam pobres? Fique de pé. Não? Tem ninguém aqui? Quantos que querem que os seus filhos sejam ricos? Fiquem de pé, eu vou fazer algumas perguntas. Quantos aqui querem que seus filhos sejam ricos a qualquer custo? Não, né? Quantos aqui querem que seus filhos sejam felizes? Fique de pé. Diga assim: palavra viva também é exercício físico. Obrigado. Bom, gente, a verdade é a seguinte: todos nós queremos o melhor para os nossos filhos, né? Mas o melhor para os nossos filhos não é necessariamente ganho financeiro, embora, claro que nós podemos desejar o melhor para eles na sua carreira profissional. Mas isso não é tudo. O mais importante que nós devemos desejar para os nossos filhos é que eles sejam homens e mulheres tementes a Deus. Porque se Deus estiver no centro da vida deles, eles serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Amém? Portanto, flechas precisam ser preparadas e apontadas no alvo certo. Mas, por último lugar, flechas precisam ser lançadas com força e poder. O texto diz: como o Gibor, como o homem valente, como o homem forte, que verga o seu arco. Se você pega um arco daquele tempo, não era como os arcos de hoje, que tem uma série de roldanas que multiplicam a força. Eram arcos que tinham que ser vergados mesmo, com muita força. Porque a parte que fazia o arco era uma madeira muito poderosa. Depois, com os anos, os arcos vieram a ser de ferro. Mas nesse tempo em que o Salmo foi escrito,
Arcos eram no máximo de bronze. E para serem envergados com força, precisava de braços fortes. Quanto mais forte for o homem em Deus, mais longe ele vai lançar as suas flechas. Amém? Quantos aqui creem que Deus quer lançar os seus filhos muito longe, muito além do que vocês vão? Deus quer lançar os seus filhos além daquilo que vocês conquistaram. Amém ou não? Mas para isso vocês têm que ser poderosos em Deus. Quando Deus está em nós, nós somos fortes. Até nas nossas fraquezas. A Bíblia diz que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, irmãos? Criem os seus filhos para irem longe, para alcançarem os lugares que vocês não alcançaram, para irem além daquilo que vocês foram, porque para isso Deus os colocou na sua vida. Mas para que isso aconteça, a sua força tem que estar em Deus. Por isso o texto começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Há muita gente neste mundo hoje que estão edificando a sua casa em cima de outros valores, em cima de sucesso, de dinheiro, e não sabem que estes são fundamentos que não subsistem a todas as pressões da vida. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e o seu lar se destruir, e os seus filhos se drogarem, e os seus filhos se perderem, e os seus filhos serem transviados. Por quê? Porque não foram ensinados, porque não tiveram a presença sobrenatural. Porque deixa eu dizer algo para você, meu irmão: por mais que você queira proteger os seus filhos, você nunca estará lá quando o inimigo se levantar para pegá-lo. Crianças que muitas vezes são violadas nas escolas, com amiguinhos. O pai não pode ver todas as coisas, mas Deus pode. Eu me lembro que quando a Érica era pequena, eu sempre fui muito, cão perdigueiro. Às vezes a gente estava até em algum parque da Disney, ela entrava no banheiro, a Lília sempre tranquila, porque me tendo do lado, ela fala: lá, Martini, cuida. Só que quando entrava no banheiro das mulheres, ela não podia entrar. Mas eu ficava na porta: já acabou? Érica? E ela saía vermelha de lá. Eu falava: vai que tem uma daquelas mulheres, dona desse tamanho assim, que... Eu entrava chutando tudo. Eu estava lá. Mas eu sempre soube que eu não estaria em todos os lugares, nem em todos os momentos. Mas todos os dias eu orava a Deus, falava: Senhor, guarda a vida da minha filha. E Ele guardou. O Senhor guarda a vida daqueles que são seus. Se você edifica o seu lar sobre o Senhor. Por isso que o texto diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Quantos aqui têm filhos que estão trazendo preocupações a vocês hoje? Entrega para Deus. Porque você pode não ser todo poderoso, mas Ele é. Você pode não conhecer o fim da história, mas Ele conhece. Você pode não transformar o coração do seu filho, mas Deus pode. Amém, igreja? Então é muito importante que nós consagremos a nossa família. Pode aplaudir o Senhor, a Deus, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de todos os nossos. E nesse momento eu quero terminar fazendo uma oração por você. Você que precisa hoje de um livramento em relação a algum filho, ou em relação ao marido ou esposa. Você que precisa que Deus intervenha sobrenaturalmente, porque a situação pode estar se apresentando muito difícil, tenebrosa.
Mas hoje eu quero liberar uma palavra de vitória sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus filhos. Então, se você hoje precisa de um milagre de Deus, de uma intervenção sobrenatural de Deus, saia do teu lugar e venha até aqui, e eu vou orar pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos. Senhor nosso Deus, nossos filhos são nosso maior tesouro. E por melhor que nós façamos e os criamos, e nós fazemos o nosso melhor, às vezes, ó Deus, Satanás se levanta para atingi-los, seja física, seja emocional, seja espiritualmente. E nós te pedimos, ó Deus, que aquilo que nós não podemos fazer, que o Senhor faça. Nós pedimos, ó Deus, que o livramento venha de Ti, que a direção venha de Ti, que o Senhor cuide do coração dos nossos filhos, da sua alma, das suas inclinações, dos seus temores. Que o Senhor, ó Deus, abra os seus olhos para que eles enxerguem a verdade, ó Deus, guarda-os, ó Pai, de todo ataque do inferno, de todo ataque do inimigo. Senhor, nós te pedimos, nós precisamos que o Senhor intervenha, porque, Senhor, se o Senhor não estiver livrando os nossos filhos, nós não seremos felizes, ó Pai, porque eles fazem parte de nós, eles são o nosso bem mais precioso. Ajuda-nos, ó Deus, a afiá-los, a forjá-los, a formá-los como flechas certeiras. Dá-nos, ó Deus, inteligência, força, moral, espiritual, ó Pai, para dirigi-los, para arrancá-los, ó Deus, do engano do inimigo, em nome de Jesus. Deus, nós consagramos a nossa casa, e nós reconhecemos, ó Deus, que se o Senhor não edificar a casa, nós trabalharemos em vão, Pai. Mas hoje estamos aqui, Pai, rendidos, humildemente na Tua presença, dizendo: Deus, opera na nossa família, opera na nossa casa, arranca, Senhor, todas as setas do inimigo dos seus corações, das suas mentes, das suas almas. Libera, Senhor, todo espírito de sabedoria sobre a vida deles, de capacitação sobre a vida deles, em nome de Jesus. Senhor, eu estou orando por filhos que talvez estejam longe de Ti. Eu estou orando, Pai, juntamente com os meus irmãos, para que o Senhor os traga, e que a palavra do Senhor que nos promete, crê no Senhor, repita comigo essa palavra: crê no Senhor Jesus, e tu e toda a tua casa serão salvos. Diga: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa serão salvos. Diga: Senhor, eu creio nessa promessa. Meus filhos são Teus, Tu és o meu Senhor e Salvador. Por isso eu entrego a vida dos meus filhos. Ajuda-me, Senhor, a dirigi-los, a apontar para a direção correta, com a força espiritual, para que eles alcancem o Teu propósito. Em nome de Jesus, aquilo que o inimigo está fazendo não prevalecerá, porque Tu és maior, Senhor. Tu és maior. Declare com a tua boca, diga: Tu és maior, Senhor. Tu és mais poderoso, Senhor, para guardar, ó Senhor, a minha família, em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer hoje algo muito importante para a sua vida. É muito fácil a gente acreditar que a gente é capaz de fazer tudo certo para criar os nossos filhos. Mas você não enxerga o que vai no coração dele. Você não sabe o que vai na sua alma. E muitas vezes os filhos se perdem porque não têm coragem de abrir o coração para o pai ou para a mãe. Existe uma expressão no inglês que é muito bacana, porque
ela é pequena, take it for granted. Quer dizer, você considerar aquela situação ganha, como sua, sem fazer nada. E esse é o grande erro. Mesmo que você pense que esteja fazendo tudo direito, Satanás está trabalhando. Então aquilo que um pai e uma mãe precisam fazer é todos os dias orar pelos seus filhos, entregar nas mãos de Deus. Por aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Aquilo que você não sabe, Ele sabe. E aquilo que o inimigo já fez no coração, o Senhor pode desfazer e fazer algo novo na vida dele. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos apresentar mais uma vez os nossos filhos ao Senhor. Mas você vai consagrar a vida do seu filho. E hoje você vai fazer um voto para Deus, de orar todos os dias pelos seus filhos, até quando o Senhor te levar. Quantos são capazes de fazer isso? É muito pesado isso, irmãos? Será que você pode orar pelo teu filho todos os dias até Deus te levar? Amém? Então levante a mão para o céu e diga: Senhor meu Deus. E você, querido, que ainda não tem filhos, mas vai ter, já apresenta diante do Senhor, porque Deus sabe a hora que eles virão. Amém? Diga: Senhor meu Deus, nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor, porque cremos que o Senhor está interessado na vida deles. O Senhor está interessado na minha casa, na minha família, no meu lar. Nós os consagramos ao Senhor. Pedimos que o Senhor os guarde, os proteja, cuide deles e nos dê sabedoria, para que a nossa casa, Senhor, esteja segura, porque o Senhor está edificando a nossa casa e o nosso lar, juntamente conosco. Em nome de Jesus, Senhor, nossos filhos são teus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Quando a palavra de Deus diz que você não tem que se preocupar, acordar cedo demais ou dormir tarde demais, também por preocupação em relação aos filhos, não acrescenta em nada. Deixa eu dizer algo para vocês: Deus é um Deus de milagres. Eu vou terminar essa palavra só contando um testemunho. O meu irmão mais velho, que já faleceu, quando tinha 2 anos de idade, ele teve 2 enfermidades gravíssimas naquela época. Uma era encefalite e a outra era poliomielite. Juntas. Os médicos disseram para minha mãe: ele não vai sobreviver. Se sobreviver, vai ser um vegetal, ou no máximo pode até ter algumas atividades cerebrais, porém ele vai ser uma criança totalmente debilitada, defeituosa, com problemas cognitivos. A minha mãe olhou para o médico e disse assim: essa é a tua palavra, essa não é a palavra do meu Deus. E a minha mãe orou sobre a vida daquele menino, e orou, e continuou orando. No início ele tinha problemas, ele ficou com 2 centímetros de diferença de uma perna para outra, não andava, não falava, e ela continuou ministrando e orando sobre a vida dele. Meu irmão foi crescendo, e de repente ele começou a se desenvolver intelectualmente, mas tinha um atraso de pelo menos uns 5, 6 anos. E ela continuou ministrando, fazendo o que tinha que fazer para que ele pudesse aprender.
Quando chegou aos 18 anos, ele fez um teste QI. O QI dele já era superior ao dos universitários do Brasil. E ele fez 2 faculdades. Porque uma mãe ousou a desafiar o diagnóstico dos médicos, ministrar sobre a vida dele todos os dias: você vai ser inteligente, você vai ser uma pessoa brilhante, você vai ser bem sucedido, porque Deus é um Deus de milagres. E pasmem, ela era metodista. O que o amor de uma mãe não é capaz de fazer por um filho? Deus é um Deus de milagres. Não existe nada que Deus não possa fazer, se você crer. Amém? Eu declaro que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma grande semana.